Vamos voltar a falar de política com a Vitória Bel, porque Vitória, no sábado, o presidente Lula disse que as eleições deste ano serão uma guerra. Essa fala aconteceu ali durante uma comemoração de aniversário do próprio Partido dos Trabalhadores. Ele falou até de uma autoavaliação do governo Lula. Mas como estão as alianças agora para 2026? Porque PSD, que ainda não escolheu um nome, flerta ali com o que é apoio do Centrão. Flávio Bolsonaro também quer esse apoio, mas o Centrão conversa com o atual governo. E aí, como fica a situação? Pois é, Luara, esse evento do PT foi um evento de aniversário do partido, mas acabou funcionando como uma espécie de lançamento informal da candidatura do presidente Lula. O presidente Lula, que já vem adotando um tom eleitoral nos seus discursos desde o finzinho do ano passado, já agora em janeiro, fevereiro, já realmente colocou o modo eleição nos seus discursos. E o que ele disse durante essa fala em Salvador, ele falou que as eleições serão uma guerra, justamente mostrando que serão umas eleições novamente polarizadas entre Lula e Bolsonaro, dessa vez Bolsonaro sendo representado pelo seu filho Flávio Bolsonaro, o senador. E ele também coloca como uma guerra a força que a direita vai impor nas eleições estaduais e como que o Partido dos Trabalhadores terá de enfrentar essa força da direita nos estados, principalmente do Sul e Sudeste. A gente lembra que o presidente Lula está extremamente preocupado com as eleições no estado de São Paulo e em Minas Gerais, principalmente, porque são dois estados em que o PT ainda não tem um representante para as eleições e são dois estados que podem definir as eleições, justamente porque tem eleitorados que votam uma hora com a esquerda, outra hora com a direita. Então, são bases eleitorais que costumam variar muito o voto, tanto em São Paulo quanto em Minas. Já no Rio de Janeiro também, claro, o Rio de Janeiro também tem uma variação de votos aí ao longo dos anos, se a gente analisar as últimas eleições, mas existe já uma tendência do estado do Rio de Janeiro de ser mais alinhado a Jair Bolsonaro, à direita, até porque a família Bolsonaro cresceu no estado do Rio de Janeiro, ganhou votos e dimensão dentro do estado do Rio de Janeiro. Então, o presidente Lula está extremamente preocupado, principalmente com São Paulo e Minas Gerais. E nesse evento, houve diversas discussões em relação às alianças que devem ser feitas para as eleições. E uma das discussões que veio à tona novamente é a possibilidade de Geraldo Alckmin sair ou não da candidatura a vice na chapa à reeleição, para dar lugar a um partido de centro, como o MDB, por exemplo. Isso vem sendo defendido por uma ala do PT, não é de hoje. Desde o ano passado, o presidente Lula, inclusive, se reuniu com lideranças do MDB no ano passado, com Renan Calheiros e também o líder do MDB no Senado, Eduardo Braga. Renan Calheiros, que foi presidente do Senado, tem uma grande influência dentro do MDB, se reuniu com os dois numa tentativa de achar uma alternativa para ter o MDB na base de Lula e para ter o MDB na coligação em apoio à reeleição do presidente Lula. Só que o MDB é um partido extremamente diverso, que é muito dividido e tem uma ala muito alinhada à direita, a Jair Bolsonaro, e em São Paulo, principalmente alinhada ao prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Diante desse cenário, fica muito difícil para o MDB nacionalmente tomar uma posição e entrar na candidatura a vice na chapa de reeleição do presidente Lula. Além disso, não existe uma propensão do vice-presidente Geraldo Alckmin de deixar a vaga de vice para disputar qualquer cargo em São Paulo. Isso Geraldo Alckmin já deixou claro para os seus aliados. O partido dele, o PSB, também não quer que ele deixe a vaga de vice para disputar
qualquer vaga tanto ao governo de São Paulo quanto ao Senado Federal em São Paulo, porque essa seria uma discussão dentro do PT, justamente defendida por essa ala que defende que o MDB seja candidato a vice e Geraldo Alckmin saia dessa vaga de vice e dispute o governo de São Paulo. Então, existe essa defesa. No entanto, Geraldo Alckmin não quer deixar a vice. E o que a cúpula do PT vem defendendo nas últimas semanas é que, de fato, a figura de Geraldo Alckmin, junto com o presidente Lula, é essencial para as eleições, para a manutenção de uma estabilidade na chapa presidencial. A figura Lula-Alckmin já foi concretizada, nasceu em 2022, foi concretizada ao longo desse mandato do presidente Lula e está consolidada. A visão da cúpula do PT é que mexer nessa configuração da chapa poderia gerar uma instabilidade tamanha que o presidente Lula teria que lidar com um problema que ele não tem hoje. Ele já tem uma chapa estável, tirar Geraldo Alckmin causaria apenas instabilidade desnecessária. E justamente a presença de Geraldo Alckmin nesse evento do PT, que foi um evento muito mais eleitoral, não foi um evento de governo, mas um evento de partido. Então, a presença de Geraldo Alckmin ao lado do presidente Lula nesse evento é muito significativa e simbólica, porque mostra justamente uma tendência dos dois permanecerem lado a lado, como um na vaga principal e outro de vice na chapa presidencial. Então, e além disso, eles também trocaram diversos elogios ali ao longo desse evento. Então, foi muito significativo a presença de Alckmin ao lado de Lula nesse palanque que, teoricamente, já é um palanque informalmente eleitoral, Luara. Perfeito. Vitória seria um desgaste e algo que poderia arriscar muito, mas são muitas decisões delicadas, né? Para que o PT, o presidente Lula, possa tomar de como vai ser a eleição agora em 2026. Ninguém pode negar que o vice-presidente Geraldo Alckmin, ele foi muito atuante, né? É muito diferente de outros vices que historicamente nós acompanhamos. E ele teve duas principais pautas ali no colo, como, por exemplo, o tarifaço dos Estados Unidos, que toda aquela conversa, articulação do governo brasileiro com o governo americano acabou trazendo um resultado muito positivo para a economia. A gente sabe o quanto a economia é importante na hora de definir voto também. E essa outra pauta que ele está à frente também com a troca de frota de caminhoneiros. Os caminhoneiros, eles são muito ativos também para a economia. Então, são pautas importantes que trazem desenvolvimento e uma atuação que ele não ficou só ali na substituição em caso de viagem do presidente Lula. Ele está sendo um vice-presidente atuante que está abraçando diversas pautas.